Fala pessoal, motos e tal. Hoje vamos falar sobre motores sobrealimentados, algo que sempre foi comum em carros, mas ainda é algo difícil de se ver em motos. E falando em motos sobrealimentadas, você sabia que ela, a famosa Kawasaki Ninja H2, não é turbo? Seu motor é sobrealimentado, mas por supercharger, em português, supercompressor. O famoso turbo, por sua vez, é o turbocharger, ou em português, turbocompressor. O turbocompressor e o supercompressor são dispositivos diferentes, mas com o mesmo objetivo, sobrealimentar um motor. Então nesse vídeo nós vamos entender qual a diferença entre um motor naturalmente aspirado e um motor sobrealimentado em detalhes. Vamos conhecer e entender o funcionamento do turbocompressor e supercompressor. Também vamos falar sobre o porquê vários motores da era downsizing usam turbo para aumentar a eficiência do motor. E é claro, vamos responder uma pergunta frequente no canal. Por que os fabricantes não investem em motos turbo ou com supercharger como a Ninja H2? Então, primeiramente, vamos entender as diferenças entre um motor naturalmente aspirado para um motor sobrealimentado. Vamos começar com o motor aspirado, que é o mais comum. Vamos usar como exemplo um motor 4 tempos de apenas um cilindro para essa explicação, pois é mais simples de entender e o funcionamento será o mesmo para qualquer motor 4 tempos, seja monocilíndrico, bicilíndrico ou 4 cilindros, até mesmo um V8. O motor 4 tempos possui o seguinte funcionamento. O pistão desce admitindo a mistura ar e combustível, no primeiro tempo, admissão. Sobe comprimindo a mistura no segundo tempo, compressão. E em seguida temos a combustão, que gera a expansão dos gases, empurrando o pistão para baixo no terceiro tempo, a expansão. Em seguida, o pistão sobe, expulsando os gases restantes da combustão, no quarto e último tempo, a exaustão. Então, o ciclo se repete. O único momento em que o motor gera força é durante o tempo de expansão, o que significa que a admissão, compressão e exaustão acontece por inércia do conjunto mecânico. Retire a ignição da vela e o motor não irá ter mais combustão, e dará uma ou duas voltas e irá parar. Vamos focar no tempo de admissão? No primeiro tempo, quando o pistão desce, a válvula de admissão se abre para a mistura de ar e combustível entrar, mas como ela entra? O pistão está puxando ela? Na verdade, ao se mover para baixo, o pistão abre espaço no cilindro, criando uma pressão negativa, e automaticamente a pressão atmosférica irá preencher esse espaço com ar. Quanto mais ar e, consequentemente, combustível entrar no cilindro, maior será a combustão, gerando mais torque no virabrequim. Quem controla a entrada de ar geralmente é uma borboleta, que funciona basicamente como uma válvula de controle de fluxo conectada ao acelerador, seja por cabo ou eletronicamente. O combustível será dosado de acordo com a quantidade de ar que irá entrar. Quem é responsável por isso é o carburador, ou sistema de injeção eletrônica. Geralmente, para a nossa gasolina, a cada 13 partes de ar, precisamos de uma parte de combustível. Vamos olhar novamente para o nosso motor. Vamos imaginar que ele é um simples monocilíndrico de 250 cm3. Isso significa que ele tem potencial para aspirar 250 cm3 da mistura ar e combustível, mas na prática não funciona assim. Com a borboleta fechada ou semi-aberta, ele irá aspirar menos. Com a borboleta aberta, ao máximo, ele tentará aspirar os 250 cm3. Mas, como o ar é um fluido e está sujeito às leis da física, dependendo da rotação do motor, pela inércia do ar ele pode não preencher totalmente o espaço no cilindro. Ou, dependendo da configuração dos dutos de admissão e a configuração do comando de válvulas, o ar pode entrar tão rápido que mesmo com o cilindro acabando a admissão, ele continuará entrando por inércia, preenchendo até mais que 250 cm3. Essa variação no enchimento do cilindro é chamada de eficiência volumétrica. E aqui vai uma curiosidade, o momento em que o motor alcança a maior eficiência volumétrica é onde se encontra o pico de torque. Mas nós vimos que um motor aspirado está limitado a encher o cilindro mesmo que com alguma variação à sua capacidade cúbica, a cilindrada. Mas e se no momento de admissão pudéssemos forçar a entrada de ar no cilindro, fazendo, por exemplo, o nosso motor de 250 cm3 receber 300, 400 cm3 de mistura ar e combustível? Isso se chama sobrealimentação, e quem será responsável por isso será o turbocompressor ou supercompressor. Então agora vamos ver como cada um deles funciona. Vamos começar com o supercompressor. Como o nome diz, se trata de um compressor de ar, onde sua função é bombear o ar para dentro do cilindro durante a admissão. Existem vários tipos de supercompressor, o de parafuso, também chamado de screw, o centrífugo, que também é chamado de procharger, que é o modelo usado na H2, e o mais comum, o tipo Roots, que ficou conhecido como blower, que significa soprador. Os três tipos são acionados pelo próprio virabrequim do motor, geralmente por correia, corrente ou engrenagem, ou seja, apesar de trazerem potência ao motor, eles também a consomem. Mas vamos entender o funcionamento dos três tipos de supercompressores.
O supercompressor do tipo Roots é o mais conhecido. Ele é literalmente um soprador de ar, por isso é chamado de blower em inglês, soprador. Ele usa dois rotores com lóbulos que se intercalam durante a rotação. Os lóbulos giram em sentido invertido, onde succionam o ar e o transportam através das paredes da carcaça, onde, chegando em sua parte inferior, com os lóbulos entre aspas se encaixando durante o movimento de rotação, é soprado para dentro do coletor, e como ele sopra mais ar do que o motor pode admitir, se forma uma pressão positiva dentro do coletor, esperando a válvula de admissão do motor se abrir para o ar entrar pressurizado dentro do cilindro. A vantagem desse supercompressor é a pressurização instantânea para o motor, já que o compressor estará sempre funcionando, pois está conectado ao eixo do virabrequim do motor. Assim, basta tocar o acelerador e o motor estará cheio, pronto, entregando muito torque e potência. Como desvantagem, ele aquece muito o ar, diminuindo a eficiência e também ocupa muito espaço, não facilitando a instalação em alguns tipos de veículos, diga-se motos, né? E agora, com uma aparência muito semelhante, mas funcionamento diferente, temos o supercompressor de parafusos, ou também chamado de screw. Nesse sistema também há rotores, mas dessa vez com um formato que lembra um parafuso, por isso o nome. Mas um rotor é convexo e possui lóbulos, e o outro é côncavo e possui reentrâncias. Nesse sistema, com os rotores girando, o ar é succionado pela baixa pressão gerada pelo movimento dos lóbulos, mas ao invés do ar ser transportado por lóbulos através da carcaça como no Roots, com o encaixe dos lóbulos do primeiro rotor nas reentrâncias do segundo rotor, o ar é comprimido já nos rotores e descarregado no coletor de ar, com maior precisão e de modo estável. Esse sistema oferece a vantagem de pressurização instantânea que já tínhamos no compressor tipo Roots, mas com menor esforço do motor para gerar a mesma pressão, o que aumenta a eficiência, mas é mais caro pela complexidade dos seus rotores. E aqui vai mais uma curiosidade. Pessoal, esse compressor não é só usado em motores, ele é muito utilizado em indústrias para alimentar máquinas pneumáticas. E agora, muito semelhante à aparência dos turbocompressores, mas não é um turbocompressor e sim um supercompressor, temos o supercompressor centrífugo, que também é chamado de Procharger. Esse sistema usa uma carcaça em formato de caracol. Dentro dela há um rotor compás chamado de impulsor, que em alta rotação tem a capacidade de deslocar o ar pela energia cinética contra a carcaça, até que o ar encontre um difusor e seja direcionado à saída, e como temos um deslocamento de ar, na entrada do compressor se cria uma zona de baixa pressão que succiona o ar em direção ao impulsor. Esse sistema é muito compacto e leve, mas diferente dos supercompressores de rotores que oferecem pressurização instantânea, o compressor centrífugo possui um tempo para encher completamente, chamado de lag. Assim, ao acelerar, leva um tempo para pressurizar o sistema de admissão e o motor acordar completamente. Por ser compacto, sua instalação é mais fácil e como melhor exemplo para esse vídeo gostaria de deixar a linha H2 da Kawasaki. Ela usa compressor centrífugo conectado por engrenagens ao eixo do virabrequim. Tanto os compressores centrífugos quanto os de rotores precisam de alta rotação para funcionar, o que exige uma caixa de engrenagens multiplicadora de rotação, onde a rotação pode variar de 14.000 RPM nos compressores tipo Roots e 130.000 RPM nos centrífugos. Essa caixa de engrenagem é famosa pelo seu ruído característico que acompanha a rotação do motor. É bonito demais, pessoal, mas pra quem não entende, acha que é o rolamento da bomba d'água, e aí é triste pra caramba. E finalizando os supercompressores, vamos falar sobre o turbocompressor, agora sim, o famoso turbo. Esse sistema é o mais eficiente. Lembra dos 4 tempos do motor? Admissão, compressão, expansão e exaustão? Durante a exaustão, os gases ainda estão em alta temperatura e com muita pressão, e são literalmente jogados para fora. Essa pressão, que é uma energia potencial, é simplesmente desperdiçada. Por que não usá-la de alguma forma? E é aí que entra o turbocompressor. Nesse sistema, temos um compressor centrífugo, como vimos agora há pouco, mas ao invés de ser acionado pelo eixo do virabrequim, ele é conectado a uma turbina, onde irá passar os gases de escape em alta velocidade e temperatura, que irão girar essa turbina e ela sim irá girar o turbocompressor.
por isso o nome turbocompressor. A parte da turbina é chamada de caixa quente, a parte do compressor é chamada de caixa fria. Quanto maior for a distância entre essas duas partes, menos calor da turbina é transferido para o compressor centrífugo, o que aumenta a eficiência. As vantagens do turbocompressor são uma melhor eficiência em relação aos supercompressores, tanto por não utilizar a potência extraída do eixo do virabrequim, mas sim do escape, e também pelo fato de aproveitar uma energia que é desperdiçada para gerar mais potência. É por isso que ele é tão eficiente e é usado muito nos motores downsizer. A desvantagem é que, assim como no supercompressor centrífugo, existe um lag para a pressurização do compressor, mas pelo fato da turbina ser movida pelos gases de escape, em marcha lenta ou baixas rotações, o fluxo de gases não é suficiente para girar a turbina, portanto, ao acelerar leva um tempo para encher a turbina que irá acionar o compressor, assim sendo o sistema com maior lag de todos. É claro que hoje, com turbos de geometria variável e outros recursos e um bom dimensionamento, os turbos possuem uma boa resposta a partir dos 1500 RPM. Quanto maior for o turbocompressor, maior o fluxo de gases necessário para encher a turbina e a potência virá em altas rotações. Quanto menor o turbocompressor, melhor o enchimento em baixas rotações, mas a potência será limitada. Assim, combinações entre tamanhos diferentes de turbocompressores ou diferentes configurações de instalação são bem comuns. Tanto o supercompressor quanto o turbocompressor possuem válvulas que se encarregam de estabilizar a pressão. Basicamente, a válvula na admissão é chamada de válvula de prioridade. Ela alivia a pressão na admissão quando você para de acelerar para não danificar o compressor que acabou de pressurizar o sistema. O som desse alívio é bem clássico. E o turbocompressor também conta com uma válvula de alívio na caixa quente, chamada de wastegate. Essa válvula limita o enchimento da turbina, desviando os gases de escape que estavam movendo a turbina para o sistema de escapamento. Mas aposto que você, amante dos motores dedicados às duas rodas, está se questionando por que não temos, tirando a H2, motos sobrealimentadas hoje em dia. A resposta é simples e chata. É porque não precisamos e são perigosos. Os motores de motos têm a grande dádiva de serem feitos pensando em rotações elevadas, já que motos são leves e não precisam de todo o torque em baixa de um carro. Assim, geralmente, motos esportivas possuem motores de alta potência específica, mesmo aspirados. Como exemplo, pegando um carro recente, um Up Turbo 1.0, ou seja, 1000 cm3 com Stage 2, vai gerar em torno de 130 Whp, isso potência de roda, tá? Uma CBR 1000RR aspirada vai entregar mais de 170 cavalos na roda. Lembrando que eu estou falando de potência na roda, onde a potência do motor já passou pelas perdas de transmissão. Mas lembre-se, são tipos de motores diferentes, já falamos sobre isso aqui no canal em vídeos como cilindrada não importa e muitos outros. Então, um turbocompressor com caixa quente no espaço minúsculo de uma moto não faz tanto sentido, e sistema como o da Kawasaki H2 são caros, e ainda por cima a H2 é muito amansada. A H2R, onde o Supercharger pode se libertar, a moto ultrapassa os 300 cavalos, potência que é praticamente impossível de se pôr na roda de uma moto convencional. E o turbo lag em motos pode ser muito perigoso. Motos turbo no passado colocaram fim em muitas vidas. Hoje, com controle de tração é mais fácil, mas deixa de ser eficaz em relação a uma moto aspirada, com muito mais controle e precisão. E antes do comentário, mas e as motos que o pessoal prepara? Eu vejo em eventos de motos e tal. Pessoal, motos de competição ou motos preparadas a gosto dos clientes, motos personalizadas em geral não atendem aos requisitos que uma moto destinada à maioria das pessoas atende, são públicos diferentes. E antes de continuar, gostaria de agradecer a todos os membros e apoiadores do canal, que a partir de um top speed de R$ 2,99 por mês ajuda o canal a se manter em pé. Muito obrigado a cada um de vocês. E lembre-se de visitar a loja do Motos e Tal, onde você pode adquirir uma caneca personalizada com a foto da sua moto ou motor e junto virá a ficha técnica. O link estará na descrição. Pessoal, e agora vem a notícia triste ou incrível, depende do seu ponto de vista. Esse vídeo não falou 1% do que é o mundo da sobrealimentação. Esse mundo é muito mais profundo e muito mais técnico, um verdadeiro iceberg. Portanto, cada sistema merece um vídeo isolado e provavelmente maior do que esse aqui. Isso foi o básico do básico, apenas uma noção leve em sobrealimentação, mas espero que tenham gostado. Então, se gostou, deixe seu like, comente sobre esse mundo fantástico da sobrealimentação, venha conhecer outros vídeos do canal e se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!